8h30, vamos começar então a nossa live de hoje. E nós temos um tema que chama-se A Pedra no Caminho. E eu separei uma história, ou uma poesia, depende de da interpretação de cada um. Mas ele começa assim: o distraído nela a tropeçou, o bruto usou como arma, o empreendedor a usou para construir, o camponês dela a usou para construir, o camponês dela fez um assento. Michelangelo dela fez uma escultura. Davi, com ela, matou o gigante. Jesus mandou removê-la para ressuscitar Lázaro. Então, nós estamos falando aqui dessa pedra, né, que está sendo o tema da nossa reunião de hoje. E ele faz uma observação, que a diferença não está na pedra, mas na atitude das pedras. Eu peguei esse tema para nós fazermos uma reflexão hoje sobre as pedras que nós criamos nos nossos caminhos. Porque as pedras, literalmente, elas não existem. O que existem no nosso caminho são vícios mentais. E nós pegamos nossos vícios mentais, que vêm através de culturas, através de hábitos e costumes, através de aquela história que meu pai falou, minha mãe falou, meu tio falou, o vizinho falou, e eu continuo repetindo as mesmas coisas. E nisso são pedras, porque nós não viemos para esse mundo, né, viver com essas pedras. Elas fazem parte da vida, você não pode viver sem uma cultura, você não pode viver sem uma orientação, mas você não pode tornar essa pedra o empecilho do seu desenvolvimento espiritual. Então, ele diz assim: não existe pedra no seu caminho. O que temos são vícios mentais, alicerçados exatamente em crenças idealizadas, como nós chamamos, olho por olho, dente por dente. Essa é a nossa cultura, né? Hoje nós vivemos criticando, vivemos analisando, vivemos olhando as pessoas, né, com todo o defeito que ela pode ter. E a maioria dessas observações que a gente faz, dessas críticas, é para nos valorizar. Então, nós desvalorizamos o nosso semelhante para valorizar aquilo que somos, né? E esse é o vício mental que o homem vive no olho por olho e dente por dente. E nós estamos numa transição de energia nesse planeta agora, né? Por isso que está toda essa confusão, né? Hoje, todo esse tumulto, toda essa confusão de entendimento e de comportamento é porque as energias estão mudando. Então, nós vínhamos com uma crença, exatamente olho por olho, dente por dente, e hoje já não se pode mais. Hoje já não se aceita mais, porque as energias estão mudando. Então, se a gente quiser ter uma vida próspera, edificante, como eu sempre digo, né, a gente tem que rever essas nossas crenças, porque isso vai acontecer. Se nós não fizermos essa reavaliação, né, essa reestruturação, nós vamos ficar doentes, é o que nós já estamos hoje. Então, como diz o nosso mapa aqui, esse mundo aqui, onde aparece essa mancha vermelha, é exatamente essa energia desarmoniosa dessa era que já está ficando para trás, que está contaminando o nosso corpo. Porque o nosso corpo já está mudando a nossa energia, né? Então, cada vez que nós continuamos ainda agir como olho por olho e dente por dente, nós estamos nos contaminando, estamos ficando cada vez mais doentes. E daí se entende-se o quanto o homem está doente hoje. Nunca se viu
Olha, com todos esses tempos, você buscar na história, nós nunca tivemos tantas pessoas doentes como estamos agora. E essa doença vem da onde? Desse conflito de mudança dessas energias. Então, nós estamos saindo de uma energia densa, né, que até então era a energia que te sustentava, para uma energia sutil. E para isso, já há bom tempo, se fala de uma nova era chamada equanimidade. Busquem isso em vossas leituras, em vossos estudos, a equanimidade. Há uns 30 anos atrás, ou 40, minha mãe foi para a Índia, ela tinha um grupo, né? E foi num ashram, que é onde esses grupos eles se reúnem. E ela foi convidada por representar a delegação brasileira lá a ter um encontro com o orientador, né, que levava essas informações aos seus gurus. É como o Papa, né? O Papa reúne os bispos, né, e passa as informações, atualiza as informações, e lá ela teve essa oportunidade de ter esse encontro. E ele falava já naquela época da equanimidade. E o que é a equanimidade? A equanimidade significa imparcialidade, igualdade, constância e aquilo que possui ou demonstra tranquilidade e moderação, serenidade, justiça, ou é aquele que apresenta ânimo sempre igual, que é consciente no que faz e no que diz. Equanimidade é a nova energia da era. É aquela energia que você não vai discutir, é aquela energia que você vai entender que todos têm o direito de se manifestar, todos têm o direito de falar, todos têm o direito de ser o que é. E nós, não é aceitar, é bem diferente de aceitar e julgar. Não é simplesmente, eu aceito, está tudo bem, o mundo é assim, vamos que vamos, mas você vira depois e fica julgando. Olha, eu falei que aquela assim, aquela assada, não sei o quê. Não, equanimidade é você se aceitar como você veio para a sua busca da sua espiritualidade. Então, é como você vivesse num, num país, né, onde tivesse várias nações ali, vários povos. E você respeita a cultura de cada um, por mais absurda que seja aos seus olhos. Mas todos têm a sua cultura. Então, equanimidade, já naquela época, quando ela retornou, né, ao seu grupo, ela já passou essa informação a todos e todos já estão trabalhando já há um bom tempo com essa equanimidade e tem que trabalhar porque não tem outro caminho. Então, quando nós estamos na situação de hoje, né, tudo que nós temos culturalmente nesse período vai se transformar em equanimidade. Então, tudo que foi nos ensinado, né, para que a gente, o homem, sobrevivesse a todos esses anos, há 5 anos, nós estamos aí se moldando, né, para estar nesse planeta, ele vai se transformar em equanimidade. Então, cabe a nós, que estamos aí estudando o autoconhecimento, começarmos a colocar essa palavra em nossa mente. Nós temos que construir a nossa mente essa equanimidade. Vocês devem saber que o nosso cérebro, né, ele é feito de ligações, né? Então, essas ligações, elas são estruturadas conforme os nossos pensamentos, conforme as energias que nós recebemos. Cada vez que você deixa de pensar em alguma coisa, essas ligações elas vão perdendo a força, elas vão perdendo o link até que elas se desliguem, né? E o que você pensa, ele vai criando força, ele vai criando link.
Então, o que nós precisamos fazer agora para ajudar o planeta, ajudar esse momento, tá? Nas nossas orações, não importa a linha de pensamento que se siga, colocar a equanimidade. Leiam sobre isso, pesquisem sobre isso. Tem muita matéria já sobre equanimidade, focando diretamente a isso, e vocês vão começar a ter uma sensação diferente de vossas vidas. Então, quando isso se for cada vez mais fomentado entre a humanidade, mas essa energia, né, desarmoniosa, ela vai perdendo a força. É igual o link. Você vai deixando de alimentar aquele link, ele vai perdendo a força, e aquilo que você alimenta, ele vai se fortalecendo. Então, a orientação que nos passam para que a gente comece, então, a fomentar a equanimidade. Não entrar em discussão. Eu sempre falo, não tente convencer ninguém que isso é melhor ou pior, ou muito pelo contrário. Nós temos que nos convencer que nós queremos ser felizes, né? Nós queremos ser pessoas saudáveis. E para que a gente elimine essas doenças, essas psiquias humanas, nós temos que buscar a equanimidade, a energia da nova era. Você veja, equanimidade é imparcialidade, você não vai mais ficar discutindo, eu não digo nem pessoal, mentalmente. Nós temos um hábito de ficar questionando as coisas mentalmente. Aí é pior ainda, porque quando você fala, você se expressa, você ainda joga essa energia fora. Quando você fica mentalmente, né, ruminando esses pensamentos, você está se contaminando. Então, vamos trabalhar isso. Né? A orientação que nos chega é para que a gente comece a tirar essas pedras do nosso caminho. Não é passar por cima delas, não é tirá-las da nossa frente, não é nós dissolvermos essas pedras culturais que estão em nossas mentes. Então, eu conversava com uma pessoa, ela falava, olha, meu pai me ensinou assim, minha avó me ensinou assim, eu sou assim, minha família é assim. E eu perguntei para ela, o que você está ganhando com isso? Não, mas é melhor ser assim, que eu já conheço a história. Olha que coisa louca. Eu já conheço o que todo mundo passou, para que eu vou entrar numa coisa que eu não conheço? Então, as pessoas têm esse medo. As pessoas têm o medo do novo e ficam vivendo o mundo que não é mais deles. Muitas vezes se questiona hoje o comportamento das pessoas nesse mundo que nós vivemos hoje. Né? O que mais se fala, o que mais se fomenta, como as pessoas estão se comportando estranhamente. Não é que elas estão estranhas, elas estão se comportando nessa nova era, que vai em desencontro, né, com a nossa cultura até então. Então, se nós não abrirmos a nossa mente para entender essa nova era, nós vamos ficar doentes. E como eu sempre falo, vamos ficar sócio de farmácia, porque não tem para onde ir. Então, nós temos que trabalhar essa equanimidade dentro de nós. Então, vamos buscar a imparcialidade. Quando nós percebemos que estamos criticando, eu estou falando mentalmente, viu? Não verbalizando, não. É pior, porque enquanto você está ruminando esses pensamentos, você está se contaminando, você está deixando de receber a energia vital e está recebendo a energia desarmoniosa. Então, quando você está do lado de uma criança,
e começa a fazer comentários desarmoniosos, vamos assim colocar, a criança também está recebendo essa energia, que as pessoas elas não percebem. Então, quando você fala, a criança está assim, o filho está assim, o filho... Por quê? Porque você o está alimentando energeticamente também com essas energias desarmoniosas. Isso é um fato. Isso é constatado já cientificamente. Então, a orientação desse tema das pedras, que não existe pedras no nosso caminho, existem vícios mentais. O que nos impede de ser felizes, o que nos impede de buscar a nossa tranquilidade, a nossa paz de espírito, e aí eu vou estender às famílias, aos filhos, são nossos vícios mentais. Então, nós temos essa capacidade de trabalhar esses vícios, buscando a equanimidade. Quando nós começarmos a ler sobre a equanimidade, a pensar sobre a equanimidade, a respirar a equanimidade, vocês vão perceber que tudo que está em sua volta vai começar a ter outro sentido. Então, quando vier essas energias que criam medo mesmo, nós já falamos muito aqui, né? Essas energias que vêm e que nos assustam, são energias desarmoniosas. Agora, se eu tenho a equanimidade, vocês vão ver que esse estado de espírito, ele vai diminuir. Ele vai diminuir essas energias que fazem com que você seja uma pessoa doente. E olha, nós não viemos aqui, eu falo, para passear, nós viemos aqui para trabalhar. Aquele que veio para esse planeta nesse momento é um grande felizardo, ganhou na loteria. Porque os outros momentos, eles são momentos calmos, é de calmaria. Agora nós estamos no momento de ventania. O que está acontecendo na natureza nada mais é que a mudança dessas energias. Então, nós somos felizes por nós estarmos vivendo esse momento. E agradecer, porque é um momento ímpar de uma expansão espiritual. É um momento que poucos vão ter. Então, as pessoas que estão nesse período na Terra estão passando por essa transição por merecimento. Então, não percam essa possibilidade de vocês transformarem a energia desarmoniosa numa energia equidificante. Muitas vezes nós falamos aqui já num encontro sobre a ansiedade, né? E a ansiedade é exatamente essa energia que já está girando em nós, numa velocidade que foge à nossa mente. Por isso que se criou a ansiedade. A partir do momento que nós trabalhamos a ansiedade com a equanimidade, vocês vão ver que a ansiedade ela vai entrar num nível de energia confortável, porque você já está trabalhando com essa energia de equanimidade em você. Então, isso é uma ferramenta para aqueles que estão passando por um momento de desajustes, né? Para que eles comecem a harmonizar o seu corpo, a sua mente e seu espírito. Então, a equanimidade é uma coisa que vocês podem colocar isso em vossas pautas de leitura e pesquisa no dia a dia, que vai naturalmente, isso vai incorporando naturalmente a sua mente, os seus links mentais vão se fortalecendo nessa energia. E aí a sua vida, provavelmente, com certeza, ela vai mudar. E vocês vão sentir essa mudança. É uma mudança de comportamento. Continuar vivendo a energia
desarmoniosa, que se tornou desarmoniosa com o tempo, porque olho por olho, dente por dente, era o que tinha na época. Agora, não mais. Né? Como nem Paulo, falava-se Paulo, né? Tudo posso, mas nem tudo me é permitido. Paulo já não cabe mais isso. Não é que tudo posso e não é permitido, não existe a dualidade para essa nova era. Nessa nova era, temos a equanimidade, temos que nos acostumar a não mais criticar as pessoas, a não mais achar isso ou aquilo, ou muito pelo contrário. É viver as nossas vidas. E as nossas vidas são edificantes. Nós viemos com uma missão aqui. E essa missão só poderá ser concluída, né? Se nós mantivermos essa energia de equanimidade dentro de nós. Então, tudo lá, Paulo, Pedro, que até então foram nossas ferramentas, até então foram o que nos trouxeram até aqui, então temos que respeitar, sim, temos que dar o seu valor, temos que dar o real, né, significado delas, mas agora temos que mudar para que possamos absorver essa nova energia e termos nessa vida próspera e edificante. Se não mudarmos a energia, nós vamos continuar com os vícios mentais. Aí nós vamos continuar com medo, nós vamos continuar com insegurança, nós vamos achar que todo mundo está errado e nós somos o certo. Né? Então, essa fase já está indo embora. A limpeza já está acontecendo. Por isso que estão pedindo para que a gente trabalhe a equanimidade. Você veja, se vocês olharem o mundo oriental, né, que ele trabalha mais tempo nesse mundo mental, né, eles já falam isso. Então, que o orientador, né, espiritual da época já ensinava seus gurus, que ensinasse a seus discípulos a equanimidade. E se vocês se aprofundarem na leitura, né, oriental, vocês vão encontrar muitos termos, muitas histórias falando sobre a equanimidade. Então, isso já se propaga, não é uma coisa nova agora. A questão está que o nosso continente é um continente cristão. Nosso continente é um continente cristão. Então, o nosso continente está ainda sobre as rédeas, né, da energia cristã. É por isso que é difícil a gente entender essa nova energia, tá, que traz para nós o nosso bem e a nossa prosperidade em abundância. Então, é o momento da gente começar a trabalhar. Toda essa tecnologia que nos fez interagir com as outras culturas não foi à toa. É que essa cultura chegue em todos, seja eles quem forem. Quem tem olhos, veja, quem tem ouvidos, ouça, quem tem consciência, absorva. Essa é a orientação que eles estão passando a partir de já uns 30 anos, né? Só que aos poucos nós estamos passando para esse continente cristão. Na realidade, o cristianismo já fala sobre equanimidade. Né? Se a gente for buscar aqui o Filipenses 4.5, né, ele já fala sobre isso. Né? Que não se valoriza isso, mas ele já fala sobre isso. Minha mente está tranquila, o que levo tudo em boa parte. Então, Filipenses já está dizendo, a mente é tranquila, o que levo tudo em boa parte. Por ela estar tranquila, eu não entro nas confusões mentais. Se alguém não está contente com a vida, se alguém não está desconfortável, seja lá com o que for, é uma questão dela resolver isso. Não nossa.
Se nós nos mantivermos tranquilos, aí sim podemos ajudar essa pessoa. Se nós entrarmos nessa energia desarmoniosa que ela está, né, nós também vamos ficar desarmoniosos, porque eles sugam exatamente o nosso estado emocional, levando para a desarmonia. Então, vamos entender que nessa nova era, se faz necessário nós colocarmos a nossa mente a equanimidade. Procurem repetir isso tantas vezes que vocês puderem, em vossas orações, os vossos pensamentos, em vossos pedidos. A Lúcia, que está lá na natureza, quando ela estiver lá com os pássaros, com equanimidade, você vai ver, se você olhar o pássaro, você vai ver o quanto ele tem a equanimidade dentro dele. Ele simplesmente voa, ele simplesmente canta. Ele não precisa prejudicar o outro para ele cantar, ele não precisa empurrar o outro do galho para ele ficar. Não, ele simplesmente vive, e se é verão ele chega, se é inverno ele vai. A natureza é um exemplo de vida que nós deveríamos ter. Né? Então, é muito interessante a gente observar a natureza. Né? Se a gente conseguisse ter a felicidade da Lúcia de viver um pouco na natureza, quanto nós íamos aprender por ela. Os pássaros se respeitam, os pássaros simplesmente se respeitam. As árvores, cada uma cresce no seu lugar. Então, olha a natureza ela é sábia, né? E ela vem mostrar exatamente isso para nós, a equanimidade. E é isso que nós temos que colocar na nossa pauta, é isso que nós temos que levar para a nossa vida. Então, tem várias possibilidades de você ver a equanimidade. Se você pegar uma criança recém-nascida, né? Porque as crianças mais velhas hoje já não... A gente já fica meio atrapalhado com elas. Mas se você pegar uma, uma criança, você vai ver o quanto ela é simples, o quanto ela é amorosa, né? Ela nasce e já abraça a mãe, né? Que a teve com ela 9 meses. Isso é equanimidade, é a simplicidade. Depois cresce. Aí depende do que ensinam para ela, e ela vai ser o que é ensinado, assim como nós somos hoje. O que nós somos hoje? O que nos ensinaram, né? O que nos orientaram. E por que não agora começar a orientar essas crianças, né, sobre a equanimidade, para que elas se tornem mais tranquilas, mais generosas, né? E porque isso vai acontecer. Elas querendo ou não, elas vão entrar nesse mundo da equanimidade, porque é o mundo da era nossa. Então, eu vou repetir aqui o que já, né, os estudos falam da equanimidade. Isso aqui não é novo, não. Tá? Isso aqui já vem bastante tempo. A equanimidade significa imparcialidade, igualdade, constância. É aquilo que possui ou demonstra tranquilidade, moderação, serenidade, justiça, ou é aquele que apresenta ânimo sempre igual, que é consciente no que faz e no que diz. Simples assim. Então, vamos ter isso na nossa mente, vamos meditar sobre isso. Por que nós não podemos ser equânimes? O que está pegando? O que está nos atrapalhando? Os nossos vícios mentais? É difícil mudar os vícios mentais, mas é possível. É possível. Vamos começar a falar bom dia, boa noite, tudo bem, né? Fazer com que as pessoas se sintam acolhidas, sem muito esforço, simplesmente um bom dia, boa noite. Nas redes sociais, vocês já vão encontrar muita matéria sobre equanimidade.
já se propaga isso, já tem isso, já se fala muito sobre isso, tem palestras, tem muito material para se buscar na equanimidade. Agora, de acordo com a doutrina budista, mente imparcial que serve de base para o desenvolvimento do grande amor, da grande compaixão. No mundo budista, a equanimidade está na ser uma mente imparcial que serve de base para o desenvolvimento do grande amor, da grande compaixão. Isso é no mundo budista. Já no mundo espírita, a equanimidade é vista como uma qualidade essencial para o crescimento e evolução espiritual. Circulou esses dias um filminho, né, de um grande espírita que morreu, e quando ele se deparou, ele estava no umbral. E ele reclamava, falava assim, nossa, mas eu fui um grande espírita, eu ajudei as pessoas. A Cris está pedindo para explicar o que é o umbral. Culturalmente, né, umbral ele foi colocado como um lugar que aqueles que têm energias densas ficam até que essas energias são tão transformadas para que alcance, né, um lugar mais tranquilo, né, dentro da espiritualidade. Então, o Brown nada mais é que você que tem uma energia densa, você não pode subir, vamos aqui falar assim, de uma maneira mais didática, né? Você não sobe com essa energia, porque você não passa. Lembra aquela história das escrituras que falam lá a porta estreita? É exatamente isso. A porta é estreita e você não passa, você está cheio de orgulho, né? Cheio de. Ele contava sobre essa história desse senhor, que era um grande espiritualista, e quando ele chegou lá, ele estava num umbral, ele falou, não, eu tô aqui errado, eu estou nesse lugar errado. Imagina, eu ajudei tanta gente, eu fiz tanta coisa, eu rezei, eu fui lá, e não sei o quê, passei minha vida emprestando dinheiro, construindo, levando comida para os pobres, fazendo sopa. E ele contou, e os caras só olhando ele. Falou assim, sabe qual é o problema? É que você não fez com equanimidade tudo isso. Você fez por orgulho. Você fez, o seu ego que fez isso, para mostrar que você é uma pessoa boa, para mostrar que você é uma pessoa espiritualizada. Porque aquele que faz de uma maneira equânime, ele não precisa contar nada para ninguém. Ele não precisa falar nada para ninguém. Ele simplesmente faz. Essa é a verdadeira equanimidade. Você simplesmente faz. Quando dá, você vai. Quando não dá, você não vai. Quando não dá, você sabe que não deu porque realmente não deu. Você não precisa se justificar, você não precisa se culpar. Equanimidade, é exatamente isso. E os seres que estavam lá disse para ele, falou assim, olha, você não fez nada economicamente, de uma forma econômica. Você fez de orgulho. O famoso ego, lembra daquela palestra do ego? E vai lá, e fica lá mesmo, porque a energia que ele absorve, a energia que ele expande, é muito grosseira e ele não sobe. Eu não estou falando isso dessa é uma realidade. Tá? As pessoas, umbral nada mais no fundo, né, é você ter uma energia e você não consegue subir, é só isso. Só que você vai conviver com as pessoas que têm aquela energia. É simples. Não é inferno, não é nada, isso aí é culturalmente falando, isso é uma cultura. Umbral nada mais é uma camada de energia que você absorveu essa energia nesse planeta e você não consegue subir. É simples, né? Não tem.
Só que você vai ter que regenerar essa energia para poder subir. E esse período de regeneração é o período que você fica lá no chamado umbral, né? Outros chamam de inferno, outros chamam de... Enfim, cada segmento tem uma cultura. Então, na espiritualidade, a equanimidade é vista como uma qualidade essencial para o crescimento e a evolução espiritual. É a capacidade de permanecer equilibrado, né? Quem busca a espiritualidade, no mundo, nos espíritas, né? É isso que se fala. Já no cristianismo, tem o Filipenses 4.5, minha mente está tranquila, o que me leva a tudo em boa parte. Né? Então, aquela questão do Paulo, que tudo posso, mas nem tudo me convém, na economidade isso não cabe. Não devemos julgar, não devemos escolher, não devemos aceitar e fazer com toda a confiança em nós mesmos que viemos aqui para expandir a nossa energia. É exatamente isso. Se a gente não expandir a nossa energia, nós vamos ficar com uma energia densa e vamos para os mundos densos, que são conhecidos como, numa linha de pensamento aí, umbral. Já na filosofia, está presente sempre, seja onde for, na filosofia. Ela diz, estar presente sempre, seja onde for. E participar das coisas, não ter medo, nem as refutar. Enfrente seus medos, pois, ao contrário do que parece, mostram aquilo que precisamos superar em nossa vida. Essa é a filosofia. Então, aquelas pedras que nós imaginamos que estão em nossas vidas, não são pedras, são vícios mentais. Nada nos é colocado como impedimento, tudo nos é colocado para crescimento. Se nós não entendemos assim, nós vamos tornar as nossas energias densas. E aí vamos para esses lugares, sim, porque é uma questão de energia, você não sobe, né? Então, seguindo por essa linha, né? Então, é estar presente sempre, seja onde for, e participar das coisas e não ter medo nem as refutar. Enfrente seus medos, pois, ao contrário do que parece, mostram aquilo que precisamos superar nesta vida, e não aquilo que devemos esquivar. Enfrente-os e se libertará. Filosofia, hein? É isso que eles estão colocando aqui. Já dizia Sócrates, né? Conhece a ti mesmo. Né? Sócrates já falava isso há quanto tempo? Exatamente por causa dessas energias harmoniosas que nós temos que buscar, nós temos que expandir em nossas vidas. Vamos falar das frases que chegaram aqui sobre esse tema, né? Nessa semana. Se queremos progredir, não devemos repetir a história, mas fazer uma história nova. Então, se nós não entendemos que temos que buscar um novo, se ficarmos repetindo a mesma história do vô, da avó, do pai, da mãe, nós não vamos progredir. Nós temos que reavaliar, né, e analisar esses novos momentos que nós estamos vivendo, com toda certeza, com toda imparcialidade e com equanimidade. Se queremos progredir, não devemos repetir a história, mas fazer uma história nova. Isso é de Mahatma Gandhi. O plano, aí vem o mundo contábil. O plano que não tem lugar para mudanças é um plano ruim. O plano que não tem lugar para mudanças é um plano ruim. Então, nós temos que aceitar as mudanças, nós temos que aceitar o novo, nós temos que entender o novo para que a gente, com certeza, tenha uma vida próspera, edificante. Eu sempre falo, nós não viemos aqui para sofrer, nós não viemos aqui para ser infelizes, nós não viemos aqui para ter decepções, medo, ou seja lá o que for.
Nós viemos aqui expandir as nossas energias, ou, como é conhecido, a nossa consciência. Vamos para a afirmação. A afirmação da equanimidade, para quem gosta de afirmação, olho para frente com absoluta equanimidade. Olho para frente com absoluta equanimidade. E aqui vai o .com.br. Não tem discussão, sabe? Olho para frente com absoluta equanimidade. Afirmem isso, pensem nisso, sabe? A hora que eu senti um mal-estar, seja ele do que for, respira e fala, olho para frente com absoluta equanimidade. Todo o seu mundo mental, ele já está com isso na mente. Nós já viemos com essa equanimidade em nossa mente. O que nós temos que fazer é despertá-lo. O que nós temos que fazer é com que ele ganhe força. Tudo já está na nossa mente. Então, se você valoriza o medo, por que ele se torna uma pedra? Porque ele já está na nossa mente. Você que está valorizando. Se você tem incertezas, dúvidas, está tudo já na nossa mente. Você é aquilo que você pensa. Você é o que você alimenta. É muito simples. Se eu alimento o amor, também está aqui na minha mente o amor. Ele vai brotar. Se eu alimento a compaixão, ele vai brotar. Agora, se eu alimento a raiva, se eu alimento a insegurança, ele vai brotar. Nós somos o que pensamos. Então, de repente, a gente, por causa de um grão de areia, a gente faz um terremoto. Mas é você que está se alimentando disso. É você que está criando isso. E aí a vida, como diz assim, ela paga para ver. Aí você começa a atrair todas essas tranqueiras, aí você começa a falar assim, nossa, como as pessoas as me perseguem, como nada dá certo lá na minha vida. É você que está atraindo. Nós somos o que pensamos. Você quer ser feliz? Busque a felicidade. Você quer ter saúde? Pense em saúde. Se você quer ter riqueza, se você quer ter recursos financeiros, seja rico. Seja rico. Sabe? A pessoa estava lá, vendo lá os caras andando a pé, eu falei assim, pera um pouquinho, por que você está olhando os caras andando a pé? Não, porque não sei o quê, mas você falou que quer ser rico. Rico anda de avião. Então, vai ver os caras andando de avião, que a sua mente vai começar a formatar isso na sua mente. Se você ficar olhando os caras andar a pé, você vai ficar andando a pé, porque é isso que a sua mente ela vai criar situações para você viver o que você está pensando. Se você está pensando em andar de avião, estou dando um exemplo aqui bem. Ele vai criar situação, acreditem se vocês quiserem, para você andar de avião. Isso são experiências que eu fiz. Eu fiz. E funciona. Então, nós somos o que pensamos. Se pensamos em felicidade, seremos felizes. Se pensamos em tristeza, seremos tristes. Só que o nosso corpo, ele vai sentindo tudo isso. Então, nós vamos prestar atenção do que pedimos. Né? Olhem para frente, com absoluta equanimidade. .com.br. Não tem discussão. Agora temos uma oração. A oração é de Micael, né, que chama Forjando a Armadura. Então, já existe uma oração da equanimidade, né? É que agora que está se... vocês vão ver falar muito disso, porque agora essa energia tem que se manifestar. E a oração diz assim, temos que erradicar da alma todo medo e temor do que o futuro possa trazer ao homem. Temos que erradicar da alma todo medo e temor do que o futuro possa trazer ao homem.
Temos que adquirir serenidade em todos os sentimentos e pensamentos a respeito do futuro. Serenidade. Serenidade. Estou com Deus, quem está contra mim? Se eu estou com Ele, quem está contra mim? Temos que olhar para frente com absoluta equanimidade para com tudo o que possa vir. Temos que pensar somente que tudo o que vier nos será dado por uma direção mundial plena de sabedoria. Isto é parte do que temos que aprender nesta era. Viver com pura confiança, sem qualquer segurança na existência. Confiança na ajuda sempre presente no mundo espiritual. Em verdade, nada terá valor se a coragem nos faltar. Disciplinemos nossa vontade e busquemos o despertar interior, todas as manhãs e todas as noites. Isso é uma oração. Isso é uma oração. Então, Micael, já naquela época, já buscava a equanimidade. E isso está à disposição. Oração de Micael, forjando a armadura, preparando a armadura. Nós temos que ser fortes para que a gente não permita que essa cultura que existe nos desvie dos nossos caminhos, porque eles vão vir. Eles vão vir. E você simplesmente se poste numa tranquilidade, numa paz. Porque essa é a energia da era. Eles não querem que a gente cresça, eles não querem que a gente seja feliz, porque eles utilizam essa energia desarmoniosa para fazer o que querem. A realidade é essa, né? Eles usam. Então, quanto mais desarmoniosos nós ficarmos, melhor para eles. Mais energias eles têm para fazer essa confusão toda. Vou repetir a oração. Respire fundo, na tranquilidade, na paz, e mentalize comigo. Temos que erradicar da alma todo medo e temor do que o futuro possa trazer ao homem. Temos que adquirir serenidade em todos os sentimentos e pensamentos a respeito do futuro. Temos que olhar para frente com absoluta equanimidade para com tudo que possa vir. Temos que pensar somente que tudo que vier nos será dado por uma direção mundial plena de sabedoria. Isto é parte do que temos que aprender nesta era. Viver com pura confiança, sem qualquer segurança na existência. Confiança na ajuda sempre presente no mundo espiritual. Em verdade, nada terá valor se a coragem nos faltar. Disciplinemos nossa vontade e busquemos o despertar interior todas as manhãs e todas as noites. Eu vou pedir para a Cris colocar no grupo, tá? Porque ela é longa, e é uma oração que não é conhecida por muitos. Então, ela coloca lá no grupo, fica mais fácil vocês terem. Mas olhe para a frente com a absoluta equanimidade. .com.br. Então, nós estamos aqui falando sobre a equanimidade, foi o tema que eles liberaram. Eu espero que vocês tenham absorvido essa energia e que as pedras entendam, elas existem porque nós acreditamos nelas. Simples assim. Os nossos vícios mentais, eles são muito fortes, mas podemos transformá-los.
e vamos transformá-los em equanimidade, que é o que nós precisamos fazer. Estamos chegando aqui na nossa hora. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer alguma orientação? O que podemos encerrar? O que vocês querem que eles falem para vocês? Voltando lá no umbral, né, que você falou, é como se você tivesse que passar por esse lugar, como se a pessoa não tivesse bem para poder seguir em frente, por exemplo, até no caso da morte mesmo, ela não tivesse preparada, assim que eu entendi, ela tem que passar por ali para poder se libertar. É isso? Lúcia, veja bem, desliga só seu microfone que está dando eco aqui. Isso, assim. Então, assim, veja bem, quando você veio para cá, né, todo mundo, até Jesus, Moisés, você passou por 9 meses de gestação. Então, esses 9 meses é a preparação que você teve que passar para que o seu corpo energético se adaptasse a esse mundo. Veja, é uma coisa visível, palpável, é uma coisa que você... Ali. E quando você volta, o processo é o mesmo. Você, quando você veio para cá, você se contaminou. Natural. Então, para você nadar, você tem que se molhar. Né? Se você tiver que ser a professora, você tem que estudar. Você tem que estudar, tal, para você ser uma professora. Então, todos nós estamos passando, contaminando, vamos dizer assim, né? Ou colocando energias no nosso corpo que faz parte do nosso viver nesse planeta. Só que essas energias não são compatíveis pela energia que você está lá. Então, esse processo de reprogramação, esse processo de depuração, né, ele também existe quando você volta. Então, todo ser tem o seu tempo aqui nesse planeta. Ninguém é eterno nesse planeta, pode ver. Não existe ninguém. Até porque é estupidez você querer viver eternamente num planeta desse. Né? É só parar e pensar. Por mais rico que você tenha, por mais recursos que você tenha, é a mesma coisa que você gostar de viver na casa da sogra. Né? É confusão, sabe? Vai ser confusão, e não sei o quê, quem manda aqui sou eu, quem manda aquele lá, que não sei o quê. É esse planeta. Né? Você é obrigado a ter a, a respeitar os outros, você é obrigado a entender o que os outros estão falando, você vai para a China, né? Vai morar lá. Estou falando de um país totalmente... Você tem que se adaptar lá. Você tem que se adaptar às culturas, o que eles fazem, senão você vai ser presa, né? Porque você, com certeza, você vai infringir as leis dele. Então, toda vez que a gente vai para um lugar, né, a gente tem adaptações, a gente tem que nosso corpo orgânico, mental, nosso corpo natural, ele recebe essas energias. Quando nós retornamos aos nossos lares, né, nós temos que depurar isso. Alguns de uma maneira mais fácil, outros de uma maneira mais... Tudo é o ego, tudo está no ego. Aquele que tem um ego mais inflamado, ele vai ter, como essa história que depois eu peço para a Cris por lá no grupo lá também, dessa pessoa que se falava espiritualizada, né? Ué, ele tem que diminuir o ego dele, ele tem que trabalhar o ego dele, ele tem que... para poder passar. É a porta estreita. Então, assim, não é que
como dizem, é pecado, não, lá você vai sofrer. Não, não vai acontecer nada disso. Mas você tem que se depurar, senão você não consegue voltar às origens. Imagina se, de repente, ia ser muito, muito engraçado, né? De repente, a criança nasce, da hora para o outro, tem uma criança na tua porta. Você fala assim, espera um pouquinho, de onde você veio? Não é assim que acontece. Veio os 9 meses, assim, tem tudo, né? Para que a criança, o ser, esteja nesse... O que ele vai fazer nesse planeta, aí é outro detalhe. O que ele vai ter que responder na sua volta, aí é outro detalhe. Mas esse umbral que eles falam, comentam, tudo é simplesmente você depurar essa energia que você se contaminou, vamos dizer assim, que precisa ser contaminada, senão você não consegue viver nesse planeta, né? Você tem que criar essa coisa para você estar lá. Então, não se preocupe com isso. Isso não é para se preocupar. Isso faz parte do processo. É a mesma coisa que você começar a se preocupar com a mãe grávida. Ela está grávida. Vamos cuidar que a criança venha da mais harmoniosa possível. É isso que nós temos que fazer. E não entrar. Então, pode ficar tranquila que ninguém vai, a não ser na sua hora. Isso também você pode ficar tranquilo. Quando chega a sua hora, você entrega o bilhete, e seu bilhete tem hora marcada, poltrona marcada, e depende da sua dedicação, ainda você tem direito à janelinha. Depende da sua dedicação, depende do que você for, você pode ir na janelinha, entendeu? Mas isso são culturas Sem que vêm reclamar. Pode ficar tranquila, bem. Sabe, são culturas que venderam para nós, que agora estão especificando, estão falando, gente, não é nada disso. Sabe? É uma coisa natural. Pensa assim, 9 meses para você chegar, 9 meses para você partir. Como é que você vai partir? Né? É natural. Então é só isso, não tem, sabe, umbral, isso, diabo, inferno. Imagina, vai trazendo o cara brincar assim, o inferno, quando eu for lá, eu vou encontrar todos meus amigos, tá tudo lá, né? Eu ir para o céu, imagina, eu vou para o céu com o pessoal tocando aquela arpinha lá, aquilo é chato, eu vou lá para o inferno, todos amigos bebendo lá. Mas isso tudo é folclore, isso é tudo cultural. Não há nada que nesse mundo não seja harmonioso. Nós é que criamos as nossas pedras, tá bom? É verdade. Tá bom. Fique em paz. Obrigada. Imagina, querida, tá tudo bem. Mais alguém? Podemos fechar? Tranquilos, cegados? Então, vamos ser equânimes em nossos pensamentos, em nossos afazeres, e não deixemos as nossas pedras nos atrapalhar a nossa caminhada, tá? Fiquem com Deus e paz na terra aos homens de boa vontade. Tudo em paz.